Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos saudáveis. Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. E na nossa aula de hoje nós vamos começar a estudar os gêneros literários, certo? Nós sabemos que os gêneros literários, eles se dividem em três, tá bem? Então, como vocês podem ver, é o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. E na aula de hoje nós vamos começar a estudar o gênero épico, tudo bem? Então nós chamamos de épico ou simplesmente a épica, tá? Logo em seguida, nos nossos próximos momentos, nós vamos ver também a narrativa em específico, tá bem? Apesar de que o gênero épico ele é uma narrativa, mas tem o gênero narrativo, né? A narrativa que é uma subdivisão do gênero épico especificamente falando. Então vamos lá, gente, os gêneros literários, eles são, ele é voltado, né? São voltados para as diferentes formas de arte, né? Ou seja, a denominação de um conjunto de obras que apresentam características semelhantes de forma e de conteúdo. Tudo bem? Então, o que faz ser gênero épico? Tem uma característica específica. O que faz ser gênero lírico? Terá também outra característica específica. E assim, dramático também terá uma característica específica. Tudo bem? Então, para ser gênero épico, né, que vem das epopeias, né, que vem dos gêneros voltados na tradução do etimológico, quando eu puxo do grego, épico significa discurso em texto, seria a ideia, tipo assim, na verdade, o conto dos heróis. Então, e foi épico, aquele filme foi heróico, né? Teve muito heroísmo dentro do filme. Então, de certa forma, para ser épico, ele tem que ter o herói, tá? Então, resumindo aqui para vocês, para ser gênero épico, eu tenho que ter um herói. Então, todos os filmes da Marvel, da DC, todos eles têm o gênero épico. Sim, todo filme que tem super-herói, ele tem gênero épico, tudo bem? Então, olha só, gente. Então, o gênero épico, ele não é só poema, ele não é só prosa, ele é também filmes, né? A filmografia, né, de todos esses filmes de super-heróis, eles entram aí também dentro do gênero épico. Quando ele surgiu, ele teve essa classificação desde a Grécia Antiga, através de Aristóteles. A forma básica dele era o conteúdo, né, mais a forma de narração, tudo bem? Então, uma forma de narração mais voltada para romance, ou uma forma de narração voltada para a narrativa comum, era a narrativa que nós conhecemos como narrativa primária, tudo bem? Então, gente, os focos de atenção da obra dentro de uma epopeia ou dentro de um gênero épico são as paixões, né? Óbvio, em toda a história vai ter que ter as paixões, né? Aquele romance atenuado, né? As ações, obviamente, um filme épico de super-herói, ele vai ter muita ação, ele vai ter um envolvimento, vai ter um envolvimento voltado para a paixão, mas o foco principal dele são as ações. Nós chamamos também de filme de ação, né? Filmes de ação, né? E os comportamentos humanos, né? As virtudes humanas, a bondade, a maldade, né? As virtudes positivas, as virtudes negativas, o otimismo, o pessimismo. Então vejam aqui, gênero épico, gente. Eu retrato especificamente os longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado em estilo solene, em estilo grandioso, tá? Eles são chamados de épicos ou epopeias, ou seja, a vitória, né? A vitória desse super-herói, a conquista positiva daquilo que ele queria, né? Vencer o inimigo, vencer o adversário, conseguir se destacar, conseguir ressaltar-se diante de uma sociedade, ser conhecido como o herói, né? O criador de um movimento, né? Ser visto como um símbolo nacional, um símbolo da sua nação, do seu país, né? Do seu continente. Então, aqui, gente, nós vamos ver rapidinho aqui para vocês um trecho de Odisseia, tá? Que é uma das primeiras obras
que nós chamamos de obras primárias de epopeia, né? Uma epopeia, um gênero épico aí primário, uma história mais antiga de um conto heróico, né? E aí vou mostrar para vocês aqui, acompanhem comigo aí, vocês que têm o livro, é o módulo 2, os gêneros literários, é este livro aqui, tudo bem? Gêneros literários, módulo 2, tá? Na página 7, aqui embaixo, tá? Onde tem abaixo de isto é essencial. Acompanhe aqui comigo, tá? Na telinha. Então, ó, Musa reconta-me os feitos no herói astucioso, que muito peregrinou desde que desfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros da alma, para que a vida salvasse de seus companheiros à volta. Tá? Então está falando aqui de um conto heróico, certo? Como vocês podem ver, né, o poeta ele pede inspiração às musas, né? Essas musas são as divindades, para que ele possa fazer com maestria esse poema, né? Odisseu, né? De certa forma, Ulisses é a forma latina mais conhecida do nome, né? Odisseu e Ulisses, vamos dizer assim. Peregrinou por muitas cidades, sofreu terríveis provações, desde que destruiu as muralhas sagradas de Troia, tá? Então, ele além de destruir as muralhas sagradas de Troia, né? Ele, de certa forma, sofreu muitas perseguições. A história de Ilíada e Odisseia, como vocês podem ver aí neste trecho, vai narrar um conto heróico, não só falando dele, mas falando dos que estão à sua volta, dos que representam o seu povo. O que é importante você entender que, especificamente no gênero épico, né, principalmente esse gênero épico primário, ele vai ter especificamente essa questão voltada para o herói e para o seu povo. Não somente o herói, mas o seu povo também é vencedor, tá? Então, neste aspecto. Então, voltando para cá, olha só. As epopeias clássicas ou primárias, como eu já havia citado para você, que foram as primeiras epopeias, Ilíada e Odisseia, que nós acabamos de ler esse trecho aí, tudo bem? As epopeias de imitação ou secundárias. Por quê? Porque elas foram inspiradas nas primeiras epopeias, tá? Então, nas primárias, vamos dizer assim, ou clássicas. Então, nós vamos ter os Lusíadas. Os Lusíadas, ele é de Luís de Camões. Luís de Camões, em português, tá? Escritor português. Que ele vai narrar os feitos gloriosos dos portugueses, dos povos portugueses, uma vez que desbravadores de mar, né, conquistaram mares, conquistaram terras, conquistaram inclusive a América do Sul, né, o Brasil, na opção Brasil, né, no nosso país, né. Então os Lusíadas vai mostrar que o povo brasileiro é heróico, ele é desbravador, ele não desiste facilmente, né, ele luta, ele é um povo forte. Então vai contar todas essas histórias, né, de como eles conseguiram conquistar outras terras, como do continente africano, como do continente americano também, que encontra-se aqui no Brasil, né? Então, os Lusíadas colocam como herói, como protagonistas, né, o povo português. O povo português que é o herói, tá? Os Lusíadas, lembra que luso vem de português, tá? Então, ó, Lusíada, ou seja, os Lusíadas, os portugueses, é como se fosse nesse sentido, tá bom? Então, ó, a estrutura do poema épico, gente, nós vamos ter aqui alguns itens fundamentais. O primeiro é a proposição, que é quando o poeta ele vai definir o tema do herói, ele vai imaginar algo que seja perspicaz, algo que seja interessante, algo que seja, de certa forma, almejado pelos leitores, que eles queiram de fato ler. Então ele vai pensar em um tema interessante, né, em uma temática, em um herói, né, em como esse herói vai entrar, como esse herói vai, de certa forma, conquistar, vai desbravar, quem vai ser o seu adversário. Então tudo isso ele começa a pensar aqui, ó, na sua proposição, tudo bem? Logo em seguida ele vai ter a invocação, né, que ele vai pedir à musa, né, desacreditava uma musa, que na verdade era uma divindade inspiradora da poesia, né, como se fosse uma divindade que fosse inspirar ele para que ele pudesse desenvolver o poema com maestria e que pudesse ser aceito aí, né, pelo público
leitor, pelos públicos leitores aí que iriam apreciar esta obra, tá? Então, ó, narração, onde vai ser contada as aventuras do herói, certo? Os feitos heróicos, né, as conquistas heróicas, os êxitos, como também as tristezas, as derrotas, né? Mas sempre vai se sobressair a questão das conquistas, né, positivas, otimistas, tá? E a conclusão é quando ele encerra a narrativa com os feitos gloriosos, ou seja, com as conquistas, com o título de vencedor, de campeão, né, que marcam a trajetória do herói, tudo bem? Então agora, neste momento, eu peço para vocês acompanharem comigo as transformações do herói, tudo bem? Então, no século XVIII, eu disse para vocês já que a época do iluminismo, a época que a leitura está se avançando cada vez mais, permite-se um maior nível de leitura aí pela sociedade, né? Uma vez que a leitura era bem proibida na época do arcadismo, na época do iluminismo, e aí começou a liberar, né, de certa forma, essa leitura, a aumentar o nível de leitura. Os novos poemas narrativos entraram em declínio, então, ó, diminui a poesia, né, e surge a narrativa em forma de romance. Então, ó, vai surgir o romance, e esse romance é, na verdade, escrito em prosa, tá? Escrito em prosa, então já vai ser uma história bem elaborada, né, com começo, meio e fim, tá bom? Com uma, de certa forma, um prelúdio, né, toda uma situação do desenvolvimento, de uma narrativa, né, de uma performance aí do herói, né, como vai ter todos esses passos aqui, todo muito bem detalhado, e ao invés de poema, de versos, né, ele vai ser escrito de forma normal, em parágrafos, né, que é em prosa. E também, gente, evidenciando as aventuras do herói cada vez mais, né, representa muito mais o indivíduo do que o povo. Lembra que eu disse para vocês que em Os Lusíadas ele vai representar o povo português, ele não vai protagonizar um herói individualizado, ele vai protagonizar todo o povo, tá bem? Então é uma forma aí coletiva, certo? E aí, gente, ó, representa muito mais o indivíduo do que o povo, né? Então, beleza. E triunfo, né, do indivíduo, do ser humano comum, ou seja, também vai mostrar um herói comum, um herói que não tem superpoderes naturais, né, vindo dos deuses, naturalmente, como é comum, tanto nas epopeias como em filmes clássicos, né, que nós vimos, que nós podemos ver nos cinemas, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido, nós ficaremos por aqui, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Não deixem de fazer o desafio que está abaixo na descrição. É isso aí, tchau, tchau.